Salve, salve no ar, mais um podcast Cultura em Foco. Onde gravamos é aqui no Centro Cultural Feso ProArte, no bairro do Alto, em Teresópolis. Como eu falei para vocês, estamos agora no segundo programa do nosso podcast com ele, o nosso amigo, professor e médico, Dr. Jorge Ferradeira. Vamos falar agora sobre, já falamos, vocês já viram, como o Dr. Jorge Ferradeira tem história para contar para todos nós. Vamos agora chamar a atenção dele para que ele possa colocar para a gente aquilo que é mais importante, que é esse monte de coisas que ele já realizou e que ele realiza até hoje, para que a gente possa conhecer um pouquinho desse trabalho. Vamos começar, Dr. Jorge Ferradeira, com o que o senhor mais, eu acredito que o senhor mais trabalha e goste, que o senhor foi o fundador e o atual presidente, que é do Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis. Sim, Gilson. Em 1991, quando eu presidi a comissão do centenário da cidade, eu senti a necessidade do Instituto Histórico. Aliás, anteriormente já sentia essa necessidade, porque eu comecei com o curso de História de Teresópolis em 82. Ou seja, o curso está com 43 anos de existência. O curso é de tal fato importante para a história de Teresópolis que a Câmara entendeu de tombar o curso como bem imaterial do município. Pois bem, então, de 82 para cá, 43 anos, em 91 eu presido a Comissão Centenário, mais 34 anos, que é o tempo que eu levo para organizar e convidar as pessoas para fundarem comigo o Instituto Histórico Geográfico. Ou seja, todos os membros do Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis, que são 38, agora 37, com o falecimento do Jorge Bragança. O Jorge Bragança era até o diretor. Presidente do conselho aqui da casa. Faleceu recentemente, foi fundador. Eu convidei o Jorge, porque o Jorge sempre militou na área de cultura lá. E comigo, no Rotary, sendo na expressão cultural, que ele fundou e funcionava lá na Várzea, no hotel que era de sua propriedade. Vila Nova. Então, todos os 37 membros atuais do IHGT, sejam eles titulares, correspondentes, honorários, são meus afiliados. É raro isso. Você fundar um clube, fundar um instituto em que todos os membros, sem exceção nenhuma, todos os que estão presentes no instituto atualmente, são meus afiliados. Agora, o que é o Instituto? Qual a finalidade do Instituto? É fazer pesquisa, principalmente sobre a história do município, sobre a história de Teresópolis. Pouca gente sabe, e aqui eu vou aproveitar a oportunidade do teu programa para relatar, nós estamos numa região, a Serra dos Órgãos, o perfil que você olha daqui, não sei se aqui nós estamos no estúdio fechado, mas na Serra dos Órgãos, quando você olha o perfil da Serra dos Órgãos, quando você acorda, você está admirando uma cordilheira, uma montanha que faz parte do Serra do Mar, que tem 500 milhões de anos. A idade geológica da Serra do Mar são 500 milhões de anos. Imagina isso. É a mesma idade do aparecimento do primeiro animal sobre o planeta Terra. O planeta, pela teoria do Opary Miller e pela teoria de Big Bang, ele tem 5 bilhões de anos. Durante 4 bilhões e meio, ele levou num processo de resfriamento para criar a atmosfera primitiva, que é formada em metano, gás carbônico e água, e possibilitar o surgimento do primeiro animal. Essa serra tem 500 milhões de anos. O registro humano sobre o planeta, mais ou menos, ele deve ter de 50 mil a 60 mil anos do primeiro humano aparecer sobre o planeta Terra. Agora, o que acontece sobre a história de Teresópolis, que durante muito tempo, e eu fiz seminários aqui de revisão da história de Teresópolis, depois eu vou contar um fato também, porque eu sou... quando eu falo isso, eu não falo por orgulho, não, porque é verdade. Eu sou a pessoa que descobriu quem foi o primeiro prefeito de Teresópolis. Até o momento que eu não fiz a revisão da história do Teresópolis, depois eu vou contar como eu descobri. Todo mundo acreditava que o primeiro prefeito da cidade foi o Teixeirinha, o dono do Hotel Várzea. Não foi. Foi o Benjamin do Monte, que era um engenheiro do Denox, que foi nomeado prefeito da cidade em 1913. Depois vou te contar como Não era eleito, naquela época era nomeado, não era votação. O Teixeirinha foi nomeado, o Teixeirinha foi eleito. Foi eleito. O Benjamin do Monte não, o Benjamin do Monte foi nomeado. Foi nomeado. Então, vamos lá. Então, a cidade, na verdade, ela é muito antiga. Ela não é só de 1891 para cá, quando acontece a emancipação. Se você começa a investigar a cidade de Teresópolis,
Também uma outra prova documental que eu consegui provar é que aqui foi um piaberu. O que é um piaberu? Piaberu é um caminho, em Tupi-Guarani, piaberu quer dizer caminho entre aldeias. Havia uma aldeia lá no sopé da serra, no início da serra, no Vale das Pedrinhas, e havia uma outra aldeia lá em Rio das Ostras, que é o Sambaqui da Tarioba. Então havia 2 sambaquis. Esse Sambaqui da Vale das Pedrinhas... Eu tive, que é Guapimirim. É Guapimirim. Que eu tive recentemente lá, está praticamente destruído, porque eles usaram o resto de crustáceos, conchas marinhas, para fazer cimento, fazer calcário, e acabaram, estão destruindo o Sambaqui lá. O Sambaqui da Tarioba, lá do Rio das Ostras, ainda existe. Tá. Então o que era aqui? Era um caminho entre aldeias, um caminho indígena. Sim. Como é que foi provado aqui? Aí a questão do pessoal que começa a discutir. Foi dos Chimbira, por isso, por aquilo. O que eu descobri que aqui havia uns índios chamados coroados. Coroado porque eles cortavam o cabelo em forma de coroa. Não. E como é que a gente provou isso? Num dos cursos de história que eu dei de Teresópolis, nós estávamos lá no SESC dando aula, uns alunos matriculados no curso, era um cirurgião maxilobucofacial, que muita gente deve ter conhecido, o Dr. Moacir. Ele morava ali na Sebastião Teixeira. O Dr. Moacir era um profundo investigador científico, ele tinha um olhar de cientista. E ele morava lá, ele contou o fato, na década de 40, ele morava na casa dos avós, né? Depois a casa, quando os avós faleceram, a casa passou a ser dele. Não, passou a ser dele, a casa está lá. Está lá? Não, a casa ali muita coisa virou prédio. Mas a casa está lá inteira. Aí ele observou, após uma tempestade, uma intensa tempestade, ele notou que havia algo de diferente perto de uma árvore. Quando ele foi ver, era um machado de pedra, usado pelos indígenas. Esse machado de pedra, para sorte minha, eu convidei para ser do corpo docente do curso, a doutora Maria Beltrão, que é uma das maiores arqueólogas do mundo. Ela pode ser considerada uma das 5 maiores arqueólogas vivas do mundo. Ela está quase 90 anos, ela publicou um livro agora na França, na Universidade de Sorbonne, e ela pegou o machado e datou, fez a datação para o carbono 14 e chegou à conclusão que aquele machado era muito anterior à vinda de Cabral. E o que aconteceu? Um índio coroado, provavelmente andando por aqui, esses índios coroados tinham os hábitos que eles não fixavam residência aqui, onde seria mais tarde o sítio Teresópolis. Eles apenas usavam como caminho. Então esse índio perdeu aquele machado de pedra que o Moacir encontrou 500 anos depois, 600 anos depois. E esses índios tinham esse hábito eles só vinham para cá colher vegetais para se alimentar, colher frutas, caçar e pescar. Sim. E eles tinham um hábito também interessante. A mulher indígena, quando engravidava, todos os apetrechos de caça eram retirados do marido, dos familiares, para que elas não comessem carne vermelha durante o parto, durante a gravidez, que eles imaginavam que a carne faria mal ao feto. Então, nesse período, ninguém comia carne naquela família daquela indígena. Então, eles só usavam isso aqui como piaberu, quer dizer, é muito anterior à presença de Cabral. Depois, outro fato que eu descobri, que existe uma carta, existe um registro na Torre de Tombos, num livro de bordo da primeira expedição colonizadora, porque o primeiro português a chegar ao Brasil, comandando a expedição colonizadora, olhou para o alto, da Baía de Guanabara você vê isso, de Paquetá você vê isso, você vê o perfil da Serra dos Órgãos. Aí ele determinou que 6 marujos da sua embarcação andassem para ver o que era aquilo, para examinar a Serra dos Órgãos. Eles levaram 6 meses nessa caminhada, andando a pé, claro, né? Isso, nós estamos falando de 1531. Sim. Levaram 6 meses nessa caminhada, então há registro, é o primeiro registro de homem branco nessa região. Quer dizer, muito anterior a Marche, porque o pessoal pensava... do Jorge Marche. O pessoal, o Osíris, o Armando Vieira, o Gardner e outros historiadores, quer dizer, o primeiro historiador a falar sobre Teresópolis é o médico e diretor do zoológico do Senhão, Dr. George Gardner. Ele escreveu Viagens ao Interior do Brasil, e no capítulo 4 desse livro está o registro da vinda dele aqui em Teresópolis. Mas aí ele fica na fazenda no Marche, ele registra como o Marche trata os escravos, como é que é a alimentação dos escravos, os vestimentos, as danças folclóricas, esse negócio todo. Esse é um registro, é o primeiro registro, pelo menos é feito em inglês, traduzido para português muito mais tarde, chama-se Viagem ao Interior do Brasil. Depois você vai ter alguns relatos do Diário do Free, que mais ou menos do século XIX, você vai ter registros de jornais,
você vai ter, quando eu presidi a Comissão do Centenário, eu fui extremamente feliz, porque o Nascimento Brito, que era o genro da Condessa Pereira Carneiro, a proprietária do Jornal Brasil, me deu o facsimile da edição do jornal de 6 de janeiro de 1891, que nessa época o Jornal do Brasil era moral, era uma segunda-feira, data da emancipação do município. O município, aqui havia a organização social de Teresópolis, ela começa em 1855, quando aqui é levada a freguesia Santo Antônio Paquequé. Antes era um curato, ou seja, não há autorização. As primeiras autorizações que eu encontrei em documentos, que eu tenho a cópia das atas de Magé de 1855 a 1891, quando Teresópolis pertenceu ao município de Magé, o relato, eu tenho autorização no primeiro, naquela época se chamava inspetor de quarteirão, não era vereador, aqui não tinha vereador, sim, não tinha população suficiente para eleger um vereador, então era inspetor de quarteirão. Então tem autorização, um deles pede autorização para construir uma ponte sobre o rio Paquequé, cobrar pedágio. Depois você tem autorização para o funcionamento do cemitério, que aqui é próximo. Nós estamos próximo do primeiro cemitério de Teresópolis, que é aqui no Carmo. Essa região, se você cavar aqui na Peso, se a gente agora descer com uma enxada, uma pá, e fazer uma escavação aqui, a gente vai encontrar restos mortais, que aqui era o cemitério primitivo da cidade. Essa região toda é o cemitério primitivo da cidade, e mais adiante você vai ter a Fazenda do Macho, ali perto naquela região do Comari, um pouquinho mais adiante. Aqui tem tudo a ver com a história. Aqui atrás também tem a primeira prefeitura. Ali onde é o Colégio São José, ao lado do colégio, esse colégio Euclides da Cunha aqui, ao lado tem uma obra religiosa. Ali é a primeira sede da prefeitura de Teresópolis, 1913. É ali que fica o primeiro prefeito de Teresópolis. Como eu sou um pouco prolixo, eu vou te contar a história, como é que eu descobri quem foi o primeiro prefeito de Teresópolis. Quando eu comecei a examinar documentos sobre Teresópolis, eu comprovei que aqui era um caminho do ouro de contrabando. Ou seja, o que acontecia? O pessoal contrabandeava ouro por essa região, chamado caminho de ouro de contrabando, Mar de Espanha. Mar de Espanha aqui é Sapucaia de Minas, fica ao lado do Sapucaia. E o pessoal, aí a coroa portuguesa descobriu que aqui estava havendo contrabando de ouro. Colocou um posto de monta, um posto de cobrança de impostos, ali onde é o Rogério, um bar, que é na subsede do Parque Nacional. Ali houve o primeiro posto de cobrança da coroa portuguesa. E o que acontece? Aí eu fiz o percurso da caravana de ouro. Como é que a caravana de ouro vinha? Como é que eles faziam um contrabando de ouro? Eu percorri toda a região, identificando propriedades que tinham a ver com a história de Teresópolis. Um dia eu estou lá em Rio Claro, sentado esperando falar com o prefeito lá, sobre que eu queria visitar uma região lá. O prefeito na época chamava de Dácio, estudou medicina aqui em Teresópolis. E aí eu estou sentado na sala de espera e chegou um sujeito e me perguntou assim, o que tu está fazendo aí? Perguntou para ele, curioso. Aí eu falei assim, não, eu estou aqui porque eu quero conversar com o Didácio, eu quero visitar o sítio onde foi São João Marco, que nessa época já pertencia a Rio Claro, porque eu estou investigando a questão do contrabando de ouro que passou por Teresópolis também. Aí o cara me deu uma aula de caminho do ouro. O cara simplesmente era secretário de Cultura de Rio Claro, uma cidadezinha do interior do município, mas tinha doutorado e mestrado em Caminho do Ouro pela Universidade de Roma. Ou seja, veja como é que é interessante essa questão da história. O cara vai fazer doutorado e mestrado no Caminho do Ouro, que é um assunto eminentemente brasileiro, na Universidade de Roma, e conhecia profundamente. Aí me convidou para visitar São João Marco. São João Marco era uma cidade, foi a cidade mais importante do Império, na época de Dom Pedro I. O Breves, que era o grande proprietário de São João Marcos, é um dos homens que caminham Dom Pedro I e está na margem do Ipiranga, faz parte da caravana, da comitiva Dom Pedro I, que dá o grito do Ipiranga. E ele era, para você ter ideia, ele era um escravocrata que na época ele tinha 10 mil escravos, não sei, 10 navios negreiros, era um homem muito rico mesmo. E aí eu conheci São João Marcos já alagado, a Light precisava eletrificar o Rio de Janeiro, ela precisava chegar à cota 46, que é uma altura de 46 metros sobre Ribeirão das Lajes, e ela precisava inundar São João Marcos. A cidade, era uma cidade organizada, uma cidade que tinha teatro, como havia o Teatro de Manaus. O Breve fez um teatro lá magnífico, com assoalho ao redor do teatro, era piso de borracha para não incomodar. Ele trazia artistas europeus para se apresentar no teatro, músicos europeus. Havia a ponte bela que ligava a casa dele através do rio, através do Rio das Lajes, todo feito de mármore de Carrara. A cidade era belíssima, mas foi destruída
para fazer a eletrificação, ao ver o aumento a cota 46 para eletrificar o Rio de Janeiro. Aí quando eu fui a São João Marcos, eu fui com um funcionário da Prefeitura do Rio Claro, que não deve estar mais vivo, claro, porque isso foi em 91, nós estamos há 34 anos do fato, sim. Ele já devia ter mais de 60 anos da época, ele era o único funcionário capaz de chegar lá na cidade, porque ele tinha que ir num jipe limpa-trilho, era um jipe assim que ao lado, ele tinha um limpa-trilho, ia limpando, afastando a vegetação, e ele ia por uma trilha. Se ele errasse o caminho, de um lado ele cairia no rio, a gente morreria, e do outro lado ele cairia no abismo. Aí eu conheci São João Marcos, fiquei impressionado com aquilo, fiquei visitando São João Marcos, comecei a investigar a história de São João Marcos. Um dia eu estou em Teresópolis e esse historiador, Navarro, ele me liga e fala: Ferradeiro, tem um negócio aqui para te mostrar. Eu falei: mas o que é? Não, tem um negócio aqui para te mostrar, vai te interessar muito. Quando eu vejo, é um ofício do Benjamin Monte comunicando à Câmara Municipal de São João Marcos que tinha tomado posse como prefeito da cidade, nomeado pelo Departamento Nacional de Obras Conta Seca. Aí ficou provado definitivamente que o primeiro prefeito de Teresópolis não tinha sido o Teixeirinha, tinha sido o Benjamin Monte. Eu estava, quando aconteceu o seminário que eu organizei na Câmara Municipal de Teresópolis, com 58 historiadores presentes, em 91, eu chamei o Osíris Raul, que era o homem que tinha mais publicação sobre a história de Teresópolis, falei: professor Osíris, olha aqui, ó, o senhor tem um erro no livro, aí vamos corrigir isso. Ele, sabe qual foi a resposta do professor Osíris? Não vamos mexer com isso não, Ferradeiro. Eu gosto muito da família do Teixeirinha, deixa o Teixeirinha lá. E aí ficou isso por um dia. Eu publiquei o ofício no Jornal Diário. Eu publiquei na época, eu devo ter até a cópia do jornal na época, publicando o ofício prefeito. E determinando que o primeiro prefeito de Teresópolis teria sido o Benjamin Monte, não o Sebastião Teixeira. O Sebastião Teixeira foi eleito logo depois. Então, eu comecei uma investigação sobre a história. Eu estudo a história de Teresópolis há mais de 50 anos. Eu tenho uma coleção sobre documentos de Teresópolis e sobre acervo, fotos, filmes. Por exemplo, eu tinha um filme sobre Teresópolis de 1929 que eu cedi ao Osíris Raul, e infelizmente quando o Osíris faleceu, esse filme desapareceu porque, não sei por que cargas d'água, esse filme foi aparecer na mão do negociante que leiloou o filme num leilão que houve lá em Ipanema, e aqui um historiador local me comunicou que o filme estava com o meu nome, e mesmo assim ele não me devolveu, ele leiloou o filme, e agora eu descobri que o filme está na Cinemateca de São Paulo, no Museu de São Paulo, do MAN, ou do MASP de São Paulo. Bom, mas está lá, se alguém quiser examinar o filme. Mas era propriedade minha, aquele filme foi... Eu fui durante... Você não deu, você emprestou. Então, a documentação que eu tenho sobre a cidade é muito rica. E eu tenho orgulho de dizer que eu presidi a Comissão do Centenário da cidade, eu investiguei a presença do Tiradentes na cidade, eu investiguei a presença do Mão de Luva na cidade durante muito tempo. Pessoas que pesquisavam a história do Mão de Luva, porque existe uma história, uma lenda, que o Mão de Luva teria escondido o tesouro que ele salteou de caravanas de ouro. Quem foi Mão de Luva? Mão de Luva foi um nobre português que era namorado de Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, a avó de Dom Pedro I e bisavó de Dom Pedro II. A Dona Maria I, quando era nova, ela era filha de Dom José, o rei de Portugal, e ela namorou um sujeito nobre, e Dom José descobriu que o cara não tinha condição nobiliárquica para ser rei de Portugal. Aí ele pegou o cara e desterrou no Brasil. Quando ele se despediu da Dona Maria I, a Dona Maria I beijou a sua mão. E o que ele fez? Ele cobriu aquela mão com uma luva e disse: essa mão não entrará mais em contato com nenhum ser humano. Por isso ele tinha o apelido Mão de Luva. E veio para o Brasil e se tornou o grande salteador de caravanas de ouro. E o pessoal ficava interessado. Eu aqui orientei vários pesquisadores que vieram com detector de metal, tentando encontrar o tal tesouro do Mão de Luva, que até hoje não foi encontrado, porque se for encontrado, a pessoa que encontrar vai ficar rica. Né? E 50% pertence ao Estado brasileiro, com 50%. Se existiu o tesouro. Eu também não estou dizendo... Pode ser lenda, pode ser uma lenda. Pode ser uma lenda, mas que ele salteou e ele pode ter escondido esse tesouro, e não quer dizer que esteja em Teresópolis também, porque o caminho que ele percorria era um caminho muito extenso. Essa região do Serra dos Órgãos todo. Ele pode estar em qualquer local dessa região. Pode estar em São José do Rio Preto, pode estar em Sapucaia, pode estar em Carmo, Duas Barras, Bom Jardim, pode estar em qualquer região. Então, esse Mão de Luva é uma figura folclórica aqui dessa região. Outro fato interessante é a presença de Tiradentes. Tiradentes
foi nomeado pela Dona Maria I para vir dar segurança à caravana de ouro aqui nessa região. Ele esteve hospedado aqui em Três Córregos, onde havia uma pensão, um hotel, que era feita de caule, de palmito, de caule, e a armação dela ela foi destruída para passar Rio Bahia. Se o pessoal na época tivesse cuidado histórico de preservar a pousada, a hospedaria que ficava em Tiradentes, a gente tinha um marco histórico. Eles não tiveram cuidado. Era uma questão de 200 metros, era desviar a história de 200 metros. Eles jogaram a hospedaria no chão. Então há uma questão fundamental na história de Teresópolis, a presença de Tiradentes. O outro fato importante é que a origem da família Clausen, né, a matriarca da família Clausen, que é a dona Carolina Clausen, que é uma dinamarquesa casada com Jacó Clausen, que veio para o Brasil ainda na época da transmigração da família real portuguesa. Dom João VI, quando resolve embarcar, atravessar o Atlântico e vir colocar sua corte no Brasil, porque o Napoleão Bonaparte decretou bloqueio continental à Inglaterra e Dom João VI não obedeceu esse bloqueio continental e foi praticamente expulso de Portugal. Ele vem em 1808. E aí o Clausen, o Jacó Clausen, que é o pai do Coronel Clausen, o primeiro prefeito, porque era o presidente da Câmara Municipal, e como presidente da Câmara Municipal ele tinha direito a ser o intendente, ele era o intendente. Então o Jacó Clausen, quando veio para o Brasil, ele foi contratado pelo Dom João VI para trabalhar no Jardim Botânico, para cuidar lá. E foi morar no sítio da Cabeça, no Jardim Botânico. O Coronel Clausen é nascido na Rua do Teatro, em 1838. E o Jacó adoece do pulmão, de tuberculose, e vem se tratar ali no Cuiabá, que pertence a Petrópolis, ali na fazenda do Mauá. No final da Serra de Itaipava. Eu tive lá com os descendentes do Clausen, porque eles tinham interesse em provar que era descendente de Tiradentes, porque eu presidi a Comissão Nacional do Bicentenário de Morte de Tiradentes. E se você provasse que era descendente de Tiradentes, você tinha direito a uma pensão do governo federal. Alguns descendentes de Tiradentes têm direito a essa pensão. Aqui o pessoal que é originário dos Clausen e dos Oliveira, eles não conseguiram, em tempo hábil, fazer essa prova definitiva. E era um negócio fácil, porque você tinha que pegar... Bastava você pegar um sangue de algum Oliveira atual, e com restos mortais. Nós fomos em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul, lá existe um pedaço, um membro, que foi esquartejado, porque quando Tiradentes é condenado ao enforcamento, a Dona Maria I é extremamente cruel. Ela, além de mandar enforcá-lo, ele é o único conjurado que é enforcado, que é condenado à morte. Todos os outros são perdoados, né? Ele foi condenado, ele pagou com sangue, suor e lágrimas a Conjuração Mineira, e ele, em nenhum momento, ele traiu seus ideais, em nenhum momento se acovardou, ele assumiu tudo, e há uma grande bobagem no historiador de moderno tentando desconstruir a imagem de Tiradentes. Isso aí é uma bobagem incrível, e Tiradentes é um herói nacional, é um herói que lutou pela liberdade desse país. Grande confidente, né? Então, o que acontece? Quando eu fui a Cebolas examinar os restos mortais que estavam lá, eu descobri que aquele osso que está em Cebolas, e veja você, se esse programa está chegando aí alguém que tenha interesse em discutir essa matéria, eu provo que não é. O que está lá em Cebolas não é uma parte do esquartejamento de Tiradentes. Aquilo foi uma jogada política para atrair público para Cebolas. Porque o decreto, quer dizer, a sentença, eu tenho a sentença e eu sei. E eu estou como médico que eu estudei anatomia. Eu sei o que é um fêmur e eu sei o que é uma tíbia, eu sei o que é um rádio, um cúbito, um perônio, eu conheço os ossos. E aquele osso que está lá não é tinha que ser no membro inferior, e não é no membro inferior. Então, Tiradentes, aí tem a história interessante. A família Oliveira, a Dona Carolina Clausen, tem os filhos com o Jacó, 4 filhos, entre eles o Coronel Clausen, mas o Jacó morre. A Dona Carolina vem para Teresópolis em 1853, o coronel está com 15 anos de idade. E aqui ela contrai núpcias, ela faz um contrato de núpcias com o possível neto de Tiradentes, que tem um nome Oliveira, porque todo o pessoal, quando há o decreto, naquela época havia o chamado crime de infâmia. O crime de infâmia, quando você era condenado por crime de infâmia, como foi o caso de Tiradentes, você não tinha só a tua condenação, era condenado teus filhos e teus netos. Ou seja, até a terceira geração, todo mundo estava
na mesma condenação. Então, esse crime de infâmia ficou sob a família Oliveira, eles tiveram que trocar nome, passaram para Oliveira. E esse provável neto de Tiradentes veio aqui, como o pai dele, o tenente José Paulino, serviu à corte de Dom João VI, esse tenente, ele recebeu uma posse ali aí tem esse nome de posse por causa disso, ele recebeu uma posse, umas terras ali, onde hoje é o Quebra-Frasco, Posse, Ponte do Imbuí, Granja Florestal, Jardim Salaco, aquilo tudo era terras dos Oliveiras. E a dona Carolina herda aquelas terras, e então aí a dona Carolina é a matriarca da família Clausse e da família Oliveira. Até existe um livro da Nilza Oliveira, bisneta do Coronel Clausse, ou neta do Coronel Clausse, bisneta do Jacó. Então hoje está com quase 100 anos de idade, mas está viva, mas não enxerga mais e não ouve. Mora com a filha na Barra da Tijuca, mas de vez em quando eu falo com ela. A gente fez aqui uma grande homenagem ao Coronel Clausse na Casa de Cultura, e ela conseguiu reunir os descendentes dos Clausse Oliveira que nós regimos. Ela colocou mais de 500 descendentes aqui, porque não só vieram do pessoal de Teresópolis, o pessoal do Brasil inteiro. Que legal. E na época que eu estive procurando o túmulo do Jacó, eu tive acompanhado num sujeito que era diretor da zoologia, do Departamento de Zoologia do Museu de Londres, e num professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eram originários dos Clausse e dos Oliveiras. Você veja como é que eles conseguiram a expansão, né? Esses Clausse e Oliveira estão presentes em todo o Brasil. E essa história é muito interessante, é uma história digna de investigação. Há pouco tempo, na última aula do curso de religiões, que você estava presente, eu recebi lá no curso um mestrando e um doutorando em história que estão pesquisando assuntos que vão despertar, vão abrir um leque de oportunidade para outros pesquisadores, outros historiadores. Quando eu fundei o IHGT, algo que eu primo por isso, é a prova em documentos primários, é a investigação em documentos primários. Ou seja, eu acho que a compilação tem um determinado, copiar um documento tem um determinado valor, mas você tem que descobrir o documento. Você tem que descobrir a carta, o jornal, a fotografia. Pesquisa. Tem que fazer pesquisa. Você copiar, isso para mim, como pesquisador, eu coloco entre aspas. Então, voltando a essa questão da pesquisa histórica em Teresópolis, tem muita coisa aqui. Aqui, para você ter ideia, em 1897, o Brasil foi governado em Teresópolis. O Prudente de Moraes, que é o terceiro presidente da República, o primeiro é o Marechal Deodoro da Fonseca, o segundo é o Ferdinando Peixoto, o terceiro é o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes adoeceu do pulmão no Rio de Janeiro e foi aconselhado pelos médicos a vir se tratar do problema pulmonar que ele teve aqui em Teresópolis. Quebra-Frasco. Foi em Quebra-Frasco, no sítio do Escanholi, o sítio ali que era do Zé Augusto Vieira, que era o proprietário da Estrada de Ferro, que é um outro assunto que eu ajudei o Del a fazer um documentário a respeito, que é um assunto que pode ser tratado, porque é um assunto extremamente... Vamos. Porque a gente não tem mais muito tempo. Né? Na verdade, por incrível que pareça, o nosso tempo acabou. Já acabou o nosso tempo. Mas só de saber um pouco da importância que é o Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, o qual o presidente, aqui ao meu lado, o doutor Jorge Ferradeira, que nesse momento não é nem doutor, é mais um pesquisador e um professor para nos trazer tanta coisa cultural tão importante da história, não só da nossa cidade, mas como do nosso estado, do país. 2 programas é muito pouco para o que nós temos de explorar. Vamos explorar um pouco mais o meu amigo Dr. Jorge Ferradeira e outros, como, se Deus quiser, teremos a oportunidade de trazê-lo para continuarmos esse bate-papo descontraído, né, e informativo para você aí em casa, que também gosta de conhecer a cultura e a arte, não só de Teresópolis, mas como no nosso estado, do nosso país. Eu quero agradecer ao Dr. Jorge Ferradeira a sua presença. Estamos terminando o nosso 2º programa do nosso podcast Cultura em Foco, aqui no Centro Cultural FES ProArte, no estúdio desta casa, que nos acolhe com tanto carinho. Agradecer também aqui ao nosso cinegrafista e editor Flávio, que está sempre dando essa força para nós. Obrigado, Flávio, pelo carinho, pela sua presteza de estar conosco sempre no nosso trabalho, na nossa tarefa de levar cultura para quem gosta e quem ama, assim como eu, Dr. Jorge Ferradeira. Obrigado pela presença. Gilson, eu que agradeço. Eu aproveito a oportunidade para convidá-los para o curso de História de Teresópolis. Não o curso de Religiões, não dá mais tempo, porque nós estamos no final, está faltando só a aula de quinta e da outra, a próxima quinta. Mas o curso de História será o 43º curso sobre História da cidade.
E eu passarei a agenda para você do curso, Com onde certeza. será realizado. Cada ano eu realizo no local. O ano passado eu realizei na Câmara Municipal de Teresópolis, mas esse ano provavelmente eu vou realizar no SEAC da Igreja de Santa Teresa. Agradecer ao padre Jorge Medeiros, que também está empenhado em fazer o Museu Sacro de Teresópolis. Eu estou ajudando ele Muito importante, no Museu Sacro, muito bom. que será feito na parte, no teto da Igreja de Santa Teresa. Existe um espaço lá que a gente vai construir um andar para fazer o Museu Sacro. Que legal. Então, padre Jorge, muito obrigado Parabéns pela pela sua iniciativa. ajuda. Padre Jorge, um grande abraço para o senhor, para o padre Flavinho também, que tá chegando agora na cidade, né? O nosso padre Sorriso. Sua bênção, que seja sempre muito bom a gente poder estar trabalhando a cultura e a arte, não só no SEAC, mas também agora com essa arte sacra na Igreja de Santa Teresa d'Ávila. Obrigado pela presença, Eu que meu amigo. agradeço, Gilson. Obrigado a vocês pelo carinho de sempre nos deixarmos adentrar na sua casa, levando cultura, levando alegria. Com todo o meu carinho, um beijo no coração de todos vocês e fiquem agora com a nossa agenda cultural.